A paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais um devocional da parte de Deus para o teu coração. Nós vamos dar continuidade aí à série do livro de Mateus. Nós estamos aprendendo com Jesus e seus ensinamentos. Nós sabemos, e eu sempre repito, e não me canso de repetir esse versículo, porque quando ele realmente entra em nosso coração, em nosso entendimento, nós entendemos que só Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. E conhecereis a verdade, que é Jesus, e ela vos libertará. Então, quando você entende desses dois versículos, você entende que não tem outro caminho, não tem outra verdade a não ser a palavra de Deus que fala sobre Jesus. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 14. Nós vamos ler só apenas o versículo 13. Creio que Deus tem algo para falar ao meu e ao teu coração. Só basta você estar aí aberto para ouvir a palavra de Deus, estar sensível à voz dele, abrir o seu coração para que essa palavra entre e que ela produza aí frutos de arrependimento, frutos de libertação, de cura, de salvação para a tua alma, amém? Diz assim no capítulo 14, versículo 13. Ouvindo que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. Irmãos, aqui Jesus, ele soube de uma notícia. Tinham decapitado João Batista. João Batista, se você for ver nos vídeos anteriores, nós já vimos que João Batista era aquele o qual o próprio Jesus testemunhou dele e diz que ele que prepararia o caminho para Jesus. Ele vinha dizendo, ó, é chegado o reino dos céus. Ele anunciava que o reino dos céus estava vindo, que o ministério de Jesus ia começar, que o povo se arrependesse. Só que João, ele começou a falar algo que estava desagradando Herodes, o rei Herodes. João estava combatendo com a verdade de Jesus. E Herodes tinha um caso com sua cunhada, a esposa de Filipe, seu irmão, Herodias. E quando Herodias soube ali, que João estava ali, dizendo que aquilo ali era errado, Herodes mandou prendê-lo, mas ele tinha anseio ali até de matá-lo, mas ao mesmo tempo ele tinha medo, o temor ali às pessoas, porque dizia que João era o profeta. Só que teve um dia ali que a filha de Herodias, ela começou ali, quando você vai ver, bem antes, no capítulo 14, a partir do 4, dizia assim, portanto João lhe dizia, não tinha permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Aí, num aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sobre juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela lhe pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada no prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e sepultaram, depois foram contar isso a Jesus. Então, logo após eles contar isso a Jesus, aí vem o 13 que diz, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Irmãos, essa lição de hoje que Jesus quer nos ensinar, é muito lindo ver Jesus, ele é um ser divino, próprio Deus, mas aqui ele como homem, como pessoa também, como ser humano, ele sentia também a dor de uma perda. Você vê que lá na frente eu ainda não trouxe aqui, nós vamos ver também a história de Lázaro, que diz que era um grande amigo de Jesus. E quando ele soube que Lázaro tinha morrido, ele chorou. Então Jesus aqui, como um homem, ele sentiu aquela perca de João Batista. Quando ele foi ali degolado,
e ele foi para um lugar deserto. Ele saiu em particular e foi se consolar, se confortar ao lado de Jesus, ao lado de Deus, desculpe, ao lado de Deus. E aqui ele nos ensina que nós temos um socorro bem presente no tempo de angústia. Quando nós nos sentimos mal por algo de alguma notícia, por algo de alguma situação, de alguma circunstância, de alguma tempestade que surge na nossa vida, às vezes um diagnóstico inesperado, às vezes um luto, uma perda, uma tristeza que bate muitas vezes na nossa alma por causa de uma notícia ruim de algo, de alguém. Ele mostra que o lugar melhor para haver o consolo, o conforto, é aos pés do nosso Deus, é aos pés do Pai. Nele encontramos refrigério para a nossa alma. É nele que encontramos o conforto que traz alívio ao nosso coração. É em Deus que nós temos consolo. É nos braços do Pai que sua alma é refrigerada, que sua alma é saciada, que há um conforto que só Deus pode dar. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você teve esse conforto nos braços do Pai. Você viu que ninguém e nada poderia confortar o teu coração a não ser nos braços do Pai. Interessante que o próprio Jesus nos ensina que nós temos que ser totalmente dependentes de Pai. Nele que encontramos força para prosseguir. É nele que encontramos auxílio para que nós possamos nos animar, nos fortalecer. Tem notícia, irmãos, que nos abala, que entristece a nossa alma. Tem situações que vêm muitas vezes para nos entristecer, para nos desanimar, para nos fazer parar, para querer que haja desistência, para que a gente pare, para que a gente retroceda e que não avance. Muitas vezes alguma notícia tem lhe paralisado, alguma coisa, alguma luta, alguma perca, tem muitas vezes ferido o teu coração. Mas eu quero te convidar a ir num lugar deserto. O que é esse lugar deserto? É o esconderijo do Altíssimo. É o lugar onde só fica você e Deus. É no centro da vontade de Deus. É na intimidade com Deus. É no lugar secreto onde só está você e Deus, que Deus se revela a você. Que Deus traz resposta ao teu coração. Que Deus traz o alívio, que Deus traz a calma. É nele que você pode descansar. Muitas vezes a gente vai ao braço, de alguém que achamos que vai nos confortar. Ou então, muitas vezes, nós vamos à procura de alguém para trazer uma palavra de refrigério, de conforto, e às vezes não encontramos. Mas em Jesus, em nosso Deus, nosso Pai, nós encontramos. Nele temos o que precisamos. Só Ele sabe, muitas vezes, aliviar a dor que está no teu coração, porque só Ele que vai entender essa dor. Por mais que muitas vezes nós contamos para um amigo, contamos para alguém, por mais que muitas vezes nós queremos um ombro amigo, contamos a nossa luta ou a nossa preocupação, temos sim amigos mais chegados que irmãos, temos pessoas que confiáveis, mas tem hora, tem momento que é só em Deus, que você vai encontrar o descanso para a tua alma. Só em Deus que você vai encontrar o refrigério para a tua alma. O salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele sabia que só em Deus, só no Pai, só no melhor pastor, que é o nosso Deus, ele encontraria refrigério para a alma dele. Ele fazia andar ali, como se fossem águas tranquilas. A paz de Deus invadia o ser, dali daquele salmista de Davi. A paz de Deus, ela inunda o nosso ser. Talvez a paz que você procura em alguém ou em alguma coisa, você não vai encontrar, só vai encontrar em Deus. Essa paz que cura, que traz libertação para a tua alma, que tira a tristeza,
E ela diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Jesus foi ao Pai e ele mandou o Consolador, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele pode ser teu Consolador. É o Deus que nos conforta. Na presença dele nós encontramos o que precisamos. Faça esse teste aí na sua casa, num lugar secreto, sabe? Num lugar no seu quarto ou na sua sala, num momento secreto, só você e Deus. Faça esse teste. Chegue aos pés do Senhor. Se humilhe diante dele. Ponha as suas dores diante dele. Põe aquilo que está no teu coração. Confessa a ele o que está doendo. Confessa a ele aquilo que está lhe machucando. E peça a ele a cura, o refrigério, a paz. E eu tenho certeza que desse lugar que você vai encontrar nele, você não vai sair da mesma forma. Do mesmo jeito foi Jesus. Olha o que diz em seguida. Para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Olha só. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar deserto já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que eu possa ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir deles, vocês algo para comer. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Traga-nos aqui para mim. E disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos seus discípulos esta multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os 12 comeram, foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha só, logo após de um descanso, de um conforto, ali em Deus, no seu momento particular com Deus, Jesus saiu dali fortificado. E através da vida dele, milagres foram feitos. Ele teve compaixão daquela multidão. Ali houve uma multiplicação, houve um milagre. Ele deu graças ao Pai e ele continuou o seu ministério. Ele continuou sua jornada, agora fortificado em Deus, crendo que Deus era ali com ele o tempo todo. E através da vida dele, muitos milagres foram feitos, porque Jesus era o próprio milagre. E ele continuou, agora forte, animado, encorajado por ter tido aquele momento particular. Ele entregou ali aquilo que ele estava precisando e ele encontrou refúgio em Deus, mas ele foi e continuou sua jornada agora fortalecido. Ele não parou, ele só apenas descansou nos braços do Pai e continuou sua jornada. Então, neste dia de hoje, ao escutar essa mensagem, vá aos pés do Senhor e você vai encontrar refúgio, ânimo, alegria para você continuar. Não pare, não desista, continue. Descanse nos braços do Pai as horas que você precisar. Os momentos que você precisar, descansa. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele tuas preocupações. E que a paz de Deus vai estar sobre você, para você continuar. Ele vai dar a força que você precisa para você continuar. Amém? Que Deus continue te abençoando. Desde já eu lhe peço para que vocês se inscrevam nesse canal, curta, compartilha, ajude eu nesse ministério, né? Ajude a palavra de Deus ser proclamada, a palavra de Deus ser anunciada, para que vidas venham ser salvas e alcançadas pelo esse nome de Jesus Cristo, né? Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém?